Pessoal, como acabamos de ver no desenho arquitetônico, existe a divisão entre elementos construtivos e representação de informações. Aquele esqueminha lá da separação na folha, que existe a área para o desenho e a área para elaboração de informações e textos. Vimos a sequência de elementos construtivos que informam, que delimitam ali a parte do desenho, mas também não podemos deixar de lado essa parte de representação de informações, pois essa parte de informações é tão importante quanto o desenho, estão no mesmo nível, porque não adianta só você elaborar o desenho, fazer o desenho, mas deixar sem informação, já que o desenho arquitetônico é algo que você quer transmitir, algo que você quer informar, certo? Como vimos na parte da construção, tem sua sequência, na parte da informação também tem. É uma parte com muita informação, com muito conteúdo, e que são pontos muito estratégicos, são pontos que a norma foi a fundo, procurou estruturar ao máximo para ficar algo bem bacana, certo? Podemos ver aqui na tela nomes das dependências, áreas úteis dos ambientes, tipos de piso dos ambientes, níveis, posições do plano, entre outros. Vamos ver todos. Cada qual com sua importância e cada qual respeitando sua norma, porque todas essas especificações, assim como na construção, são feitas pelas normas, certo? Vamos começar com o nome de dependências. Em todo e qualquer projeto arquitetônico, independente da finalidade da construção, pode ser uma casa padrão ou pode ser um condomínio para venda, é indispensável a colocação de denominação em todos os ambientes, de acordo com suas finalidades. Essa denominação deve atender os seguintes quesitos. Então não importa se você está fazendo uma casa com 4 cômodos ou um palacete presidencial com 60 mil cômodos. Não vai importar, todos terão que ter nome nas dependências. Ah, Daniel, mas eu tenho 3 quartos seguidos, então você vai colocar lá, quarto 1, quarto 2, quarto 3. Não dá para colocar e vou deixar sem e a pessoa ter que adivinhar, não. Os nomes das dependências são determinados pela norma ter ali para o entendimento do leitor, certo? Então, o nome das dependências tem que seguir esses 5 itens. Nomes em letras padronizadas, conforme a NBR. Vimos na primeira aula que existe uma padronização de letras. Então, deve ser seguido as normas, certo? Nomes sempre na horizontal. Os nomes sempre têm que estar na horizontal, como está aqui no texto. Existem certo tipo de pessoas que colocam o nome virado ou colocam o nome em pé, letra sobre letra. Isso é uma coisa muito errada. Não está seguindo a norma. Ao povo pensar, mas é uma besteira, dá para ler. Ah, realmente dá. Só que se temos que obedecer às normas, temos que seguir. Existem as normas, temos que seguir. Do mesmo jeito as leis. Eu já vi alguns projetos ser barrados, porque pessoas que não têm esse conhecimento inventam de fazer o projeto e levar na prefeitura. Quando chega lá, o pessoal só faz dar negado e a pessoa fica lá sem ver navios, sem entender o porquê, sem saber as regras, certo? A utilização de letras entre 3 e 5 milímetros. A utilização das letras nessa medida, porque na hora que for plotar, que for fazer as medidas das plantas, elas vão estar em escala. E essas letras não podem ficar maior do que isso, para não cobrir o tamanho do texto, para não ficar incompatível com o seu desenho, certo? A letra de eixo vertical e não inclinados. É o que eu falei, não pode ser em pé, não pode ser inclinado, não pode ser torto. As letras têm que estar no eixo vertical, perpendicular. Existem elementos, como a gente viu, a régua T,
pode ser traçado uma linha perfeitamente correta em 90 graus. E o texto deve estar muito rente àquela linha. Na hora de fazer o desenho pelo computador, existe lá perpendicular 90 graus, que é para toda linha ficar em 90 graus. Então, até o programa do computador já é feito em cima das normas, já para evitar a ocorrência desses erros. Colocação convencional do centro nos ambientes. Eu vejo muita gente coloca o nome na quina ou coloca o nome em cima de algum objeto. Por exemplo, faz uma mesa de cozinha, faz uma cozinha e bota o nome em cima da mesa. Isso é muito errado. Que está lá no canto, ela tem que estar no meio. Se tiver ou não algum objeto no meio, ela tem que estar ali em cima. Então, quando a gente vai fazer o desenho, a gente tenta deixar aquele centro ali o mais livre possível para ocorrer a colocação do nome das dependências, certo, pessoal? Área dos ambientes. São igualmente de indispensáveis indicações a colocação das áreas úteis de todos os ambientes. Então, a área é o informativo da metragem ali que tem naquele ambiente. Colocar sempre abaixo do nome dos ambientes. A gente deixa apenas um espaço para não ficar sobreposto, porque existe em algum momento na impressão que se tiver muito junto pode dar algum problema, certo? A letra ela é um pouco menor do que a indicação do nome do ambiente, então a gente já faz aquela diferençazinha de letra para ocorrer a separação. O algarismo também no eixo vertical, então se a letra ali está reta, lógico que também a área do ambiente, que é uma metragem, vai estar colocadíssima reta, que nem ela, perpendicular a ela, com uma diferença de 2 milímetros. E sempre a sua indicação será em metro quadrado, porque a unidade de medida padrão é em metro quadrado. Ah, Daniel, mas eu fiz na escala de 1 para 100. Não importa a sua escala vai ser representativa de tamanho. Mas a metragem ali tem que ser calculada. Se é 2 por 2, vai ser 4 metros quadrados. Não importa a escala, será 4 metros quadrados logicamente. Então, a indicativa de área será sempre em metro quadrado. E a precisão de duas casas decimais. Se for 18,00, se for 18,99, não colocar 19, colocar 18,99. Essa é indispensável, certo? Os tipos de ambientes. Deve ser indicado também em cada peça ou ambiente representado em planta baixa o seu respectivo tipo de piso da seguinte forma. Colocação sempre abaixo da área útil da peça, deixar espaçamento 2 milímetros. Então, vai ter o nome, vai ter a área e vai ter o tipo de piso que está centrado ali naquele ambiente. Então, existe toda uma sequência: nome, área, piso. As letras do mesmo tamanho que o do texto da área, que é 3 ou 2 milímetros, e o algarismo de eixo vertical. Então, eu coloquei aqui dois exemplos para vocês verem. Sala de estar, 18,30 metros quadrados e o piso de madeira. Então, vem nessa sequência. Então, aqui a gente vê que é o nome da área, ou o nome do ambiente, a área útil do ambiente e logo em seguida o tipo do piso. Isso aqui já vai mostrar muita coisa, já vai representar. Quando você vê, você não precisa nem ver as medidas, você já vai saber o tipo do piso, já vai saber a área. Então aqui você já pode ter uma média de cálculo, pronto, para saber. Você sabe quanto é um metro quadrado, pronto, vamos dizer que é R$10 o metro quadrado da madeira. Então 10 vezes 18,30 dá R$183 para você fazer esse piso de madeira aqui. Ou então você sobrepôs piso de madeira. Ah, Daniel, o cliente não gosta de piso de madeira. Aí você vai informar o cliente. Ah, para você colocar cerâmica, você vai gastar
R$ 20, você vai gastar 200, R$ 300 para gastar, certo? Então é uma coisa que ajuda muito essa leitura já direta aqui. Daqui do mesmo jeito eu coloquei no banheiro. Banheiro, o nome da área, o nome do ambiente, 3,20 metros quadrados a área e o piso do tipo cerâmico. Então a gente pode ver que essa é uma sequência que vocês vão ver. Nome do ambiente, área útil de um ambiente e o tipo de piso do ambiente. Sempre tem que vir nessa sequência, pessoal. Sempre. Ah, mas o cliente está sem saber qual é o tipo de piso que ele vai colocar no momento. Aí coloca piso em aberto, certo? Mas não deixa de pôr. Pode colocar a suposição de cerâmica e depois mudar. Ocorre muito em obra isso. Vai ser tipo madeira. Ah, mas no fim da obra o cliente resolveu colocar a cerâmica. Sem problemas. Essa parte de acabamento sempre ocorre algumas coisas do tipo. Certo? Níveis de dependência. Os níveis são cotas altimétricas. Mostra a diferença entre um piso e outro. Sempre é determinada a referência do piso zero, do nível zero, que é prefixado pelo projeto. A colocação dos níveis deve atender a essas seguintes colocações. Colocado dos dois lados de uma diferença de nível. Sempre que tiver uma diferença de nível, tem que ser colocado lado a lado. Evitar repetições de níveis próximos em plantas. Se existe um quarto e ali é só um nível, não precisa colocar dois, certo? Vai ficar muito cheio ali, vai ficar um pouco confuso ou feio. Não marcar os níveis da escada. Se a gente sabe que é uma escada, sabe que vai ter uma diferença de nível lógica, certo? O algarismo padronizado pela NBR, escrita na horizontal, colocação do sinal de mais ou menos para determinar se o nível está acima do zero ou abaixo do zero, e sua indicação sempre em metro quadrado. Aqui a gente está vendo que é 0,3, então quer dizer 0,3 metros. Então quer dizer que será 30 centímetros. E as suas simbologias convencionais, que são essas. Esse símbolo sempre representa um nível. Sempre que você vê uma bolinha assim, eu chamo de yin yang. Não sei nem se está certo, mas sempre que você vê uma bolinha dividida em 4 partes, com 2 faces pretas e 2 faces brancas opostas, você vai ver que é a diferença de nível. E também as cotas. As cotas, temos as cotas das aberturas, forma 1, que são as cotas de portas, que são as alturas e larguras. Sempre é representada assim. Primeiro a largura, depois a altura. E os algarismos padronizados e o posicionamento ao longo da folha. Então, sempre deve ser colocado colado onde é a folha da porta. Ela pode ser interna ou externa, certo? Eu geralmente gosto de colocar assim do lado interno. Opa, deu uma passada. Aqui. Eu gosto de colocar assim no lado interno da porta, pessoal. Vamos agora para a parte da forma de abertura do tipo janela. Ela sempre vem também com largura, altura, só que ela vem com um diferencial, que é a altura do peitoral. Então ela vem com 1,10 m de peitoral. Então ela vem do piso até o começo da janela, ela tem 1,10 m. Aí a partir dessa distância de 1,10 m aqui vai ter a altura da porta, que vai ser de 1 metro, certo? Algarismo padronizado e também o posicionamento ou externo à construção. Apenas uma opção. Elas não podem ser colocadas dentro e fora. Ou você coloca fora ou você coloca dentro, certo? Cotas de esquadrias de forma 2. Essa questão aqui é a que eu mais utilizo. Eu não coloco mais as cotas daquele jeito. Eu coloco o determinante indicativo, que é a forma mais recomendada, é essa, por ser completa. Para a representação das informações relativas às esquadrias, é a utilização dos códigos.
são chamados de códigos esses itens aqui. Ou que é utilizado o código para identificar no quadro de esquadrias. Segundo essa metodologia, cada esquadria diferente entre si deverá ser acompanhada por um código sequencial dentro de uma circunferência. O pessoal sempre coloca letra e número. J de janela, mas também pode ser colocado numa porta, não difere, certo? Isso aí é apenas uma questão pessoal. Também chegamos aqui, ó, depois que colocamos lá, a gente faz a referência lá no desenho arquitetônico. Aí na parte de informação do lado direito, sempre vai ter o quadrinho de esquadrias, indicando ó, porta, largura, altura. Esse V quer dizer janela. Por quê? Porque tem a altura de peitoral. Se tem a distância do peitoral do piso ao começo do peitoral, então é uma janela, certo? Então a gente faz a interpretação, olha lá qual é o indicativo, qual é o seu código, vem no quadro de esquadrias e verifica suas medidas, certo? O quadro de esquadrias deve conter pelo menos o código, a dimensão, o tipo de funcionamento e os materiais de esquadrias. E também existem as cotas gerais. A quantidade de linhas deve ser distribuídas. O desenho da planta baixa só será considerado completo se, além da representação gráfica dos elementos, contiver todos os indicadores necessários, dentre os quais as cotas, que são as dimensões, certo? São dos mais importantes. As cotas devem ser preferencialmente externas. Então, as cotas de medidas de alvenaria ou de altura de telhado devem ser representativas externas. A quantidade de linha deve ser distribuída no entorno da construção, sendo que a primeira linha deve ficar afastada 2,5 cm do último elemento. Então, da parede para a cota deve ter 2,5 cm. Todas as dimensões das peças e espessuras de parede devem ser cotadas, então todas as paredes têm que ter as suas distâncias. As aberturas e vãos e esquadrias devem ser cotados e amarrados aos outros elementos construtivos. Todas as dimensões totais devem ser identificadas. As linhas mais subdivididas devem ser mais próximas do desenho. As linhas de cota nunca devem se cruzar. Então você nunca vai ver uma cota em cima da outra, certo? Identificar pelo menos 3 linhas de cota. Subdivisão de paredes e esquadrias, cotas das peças e paredes e cotas totais externas. Então aqui a gente vê uma cotagem. A primeira deve ter 2,5 cm e consequentemente as outras 1 cm de diferença. Então aqui a gente vê a cota da espessura da parede, depois vemos a continuidade da parede, tem 2 metros, depois a porta com 90 centímetros, essa parte aqui com 10 centímetros e assim por diante. Aqui vemos que a janela tem 2 metros, a distância geral de uma ponta a outra é de 8,45. Então essas são as representações de cotas, certo pessoal? Também existem outras informações que são postas na planta, no desenho arquitetônico, que além das informações anteriores já vistas, já discriminadas e ocorrentes em qualquer projeto, cabe ao projetista adicionar ainda outras informações de outros elementos que ele julgue ser indispensável ali para a apresentação gráfica. Se ele vê alguma informação que é necessária, como eu citei aqui, que são as mais frequentes, são dimensões de degraus, sentido da subida da escada, representado por uma seta, capacidade de reservatório, indicação de projeção de cobertura, identificação de iluminação zenital, eventual discriminação do tipo de piso. Então essas são informações que, se o projetista julgou necessário, ele coloca lá sem problema nenhum, certo? Está entrando lá na parte direita, sendo uma informação contida, ou então está dentro do projeto, tá bacana. Quanto mais informações for colocadas para repassar, melhor, pessoal, certo?